Bom, uma das razões da gente, boas, viu, gente, do meu ponto de vista, uma razão boa da gente estar falando desse assunto de futuro agora, 2029, parece tão longe, né? Tem a ver com um termo de autocomposição, conhecido antigamente como termo de de ajuste de conduta, né? Assinado pela CAPES com o Ministério Público, né, no caso do Rio de Janeiro, né? Tem uma história, um cunho, uma natureza jurídica, que é o fato de que, né, o avaliado, ou o programa que vai passar por uma avaliação, deveria ter, né, desde o início do processo avaliativo, pleno conhecimento dos critérios pelos quais ele será avaliado, né? Então, aos olhos jurídicos, né, soa muito estranho que os programas só conheçam os critérios de avaliação, né, no curso do período avaliativo, e às vezes pior, lá no final. Na psicologia, isso nunca nos incomodou, né, fortemente, ou talvez nunca tenha nos incomodado, pelo menos eu não tenho memória disso ter sido levantado, porque eu atribuo o fato de que na psicologia as coordenações diárias, né, que antecederam a essa atual, sempre foram muito participativas, ou manteve um diálogo sempre muito próximo com a área. Então, em outras palavras, a avaliação no passado nunca foi uma grande surpresa para os programas em psicologia. Os colegas que coordenaram programas lá atrás lembram disso, né? Então, as fichas, os critérios foram sempre muito transparentes e divididos, compartilhados ao longo do quadriênio com os programas. Então, chegava no final do quadriênio, a ficha era aprovada e não havia surpresa. Mas temo que em algumas áreas isso não era bem assim, né? De modo que então foi entendido, né, pela CAPES com o Ministério Público de que sim, vai ser melhor para o sistema, vai ser mais justo para o sistema que os critérios sejam divulgados no início do quadriênio, tá? Isso está fazendo, portanto, a gente pensar já, né, em qual a ficha que vai ser aplicada na quadrienal de 2029, que vai se referir aos anos 28, 27, 26, 28, 27, 26, 25, isso, esses 4 anos. Tá? Então, a partir de janeiro do ano que vem, né, estaremos já no novo ciclo, que será avaliado por novos critérios. A ficha de avaliação da psicologia, assim como de outras áreas, ainda, né, não está e não estão definidas, né? As fichas vão ser divulgadas para todo o sistema até março do ano que vem, né? Então, até lá, aguardem, né? Saberemos, né? Teremos a definição e saberemos exatamente como será, quais serão os critérios e como será essa ficha, tá? Porém, né, algo já foi divulgado, né? Alguns aspectos da avaliação já são de conhecimento, né, da comunidade, e um deles é o de que a avaliação não irá mais se calcar, né, no qualis periódicos. O qualis periódicos é uma metodologia que a CAPES vem adotando já há muitos anos, né, para aferir a produção, a qualidade da produção de artigos, né, a produção bibliográfica em artigos pelas áreas. Então, qualis periódicos não é um instrumento de avaliação dos periódicos por si próprio, né? O objetivo do qualis periódicos é aferir a qualidade da produção de um programa num determinado período, em 4 anos. Né? É por isso que muitos de vocês falam, mas, nossa, tal revista não tem qualis. Não tem qualis porque naquele período não houve publicação de nenhum docente naquele periódico. Se houvesse, a CAPES precisaria estabelecer e identificar um extrato de qualidade para ele, né? Então, esse era o objetivo do qualis periódicos. O que ocorre? Deixa eu contar um pouquinho de história para vocês aqui.
O Qualis, né, até 2017, era um Qualis em que cada área fazia o seu. Então, muitos de vocês se lembram disso, havia o Qualis da psicologia, o Qualis da área X, o Qualis da área Y. As áreas tinham total liberdade de pegar a produção, né, do seu corpo docente no quadriênio e estabelecer os critérios para a sua classificação, né? Isso era um problema para a CAPES, um grande problema para a CAPES. Por quê? Havia o mesmo periódico, né, ele recebia produções de diferentes programas de diferentes áreas, o que fazia com que o mesmo periódico, né, tivesse várias classificações, né, dentro de um mesmo sistema avaliativo. Imaginem, né, uma mesma agência, um mesmo sistema avaliativo, gerando para um mesmo periódico N classificações de qualidade. E podia chegar a extremo, um periódico ser A1 numa área e B, C em outra. Então, isso realmente era um problema que para ser compreendido, né, precisava conhecer muito bem o sistema de avaliação para entender. Não, as áreas têm diferenças, encaram o papel de um determinado periódico para cada área, né, varia. E era isso que essas diferenças de nota representavam. Mas até explicar isso, né, fora do sistema é muito difícil, né? Enfim, então a CAPES, na avaliação passada, nós passamos a usar um Qualis único. Uma mesma revista só terá uma única classificação no processo avaliativo. E como que a gente faz isso, se o mesmo periódico é avaliado por diferentes áreas? A solução foi, cada área divide, né, um pedaço da bolo. Imagine uma pizza, né? Cada área pega uma fatia dessa pizza. Somos hoje na CAPES, né, na área de avaliação, 50 áreas. Vamos dividir, né, toda a produção nacional em 50 fatias. E qual o critério de divisão? Né? A área em que receber maior número de publicações, ela é a área que fica responsável por avaliar aquele periódico. Foi o que a gente chamou na época de área-mãe, né? Tá? Então, definimos as áreas-mães e fizemos a avaliação. Basicamente por duas metodologias, né? Inicialmente era para ser uma só, as humanidades trabalhou trabalhou para conseguir que fosse aceita a segunda metodologia. Basicamente, a metodologia é a seguinte: o periódico é avaliado pelo seu fator de impacto, né, e relativamente, ou em comparação, aos periódicos que fazem parte de uma determinada subárea. Essa é a lógica. Então, comparado uma subárea, o periódico que tem um percentil de citação e de impacto mais elevado, ele recebe um extrato maior. Essa é a lógica, tá? Essa é a metodologia básica. O que as humanidades e a psicologia, né, ganhou, né? Por que nós reivindicamos uma segunda metodologia? Porque a base de comparação na psicologia, né, em outras áreas das humanidades, é usar o índice H do Google, em vez de usar o fator de impacto do Web of Science ou o Site Score do Scopus. Por uma razão muito simples, eu não vou me estender muito, mas é óbvia, né? Nas características das nossas áreas e na psicologia, nós temos uma porcentagem muito pequena de periódicos que estão indexados nessas bases de dados. Então, não seria possível, né, fazer estatísticas e percentis, né, de 80% ou 85% né, da nossa produção baseada em 15%. Tá? Essa é a lógica. Tá? Bom, por que eu contei essa história? O fim do Qualis, né, quando a gente diz o CTC, né, da CAPES, né, não usará mais o Qualis periódicos, significa, né, de uma certa maneira, dizer que agora as áreas retomarão a sua autonomia para estabelecer os critérios de classificação dos artigos científicos da sua área. Tá? Então, vejam que a gente sai daquele engessamento
de 2 metodologias para todas as áreas, para voltar a 50 metodologias, cada área sua. Tá? Para isso, então, né, não existe mais qualis e cada área vai ter que compor a sua metodologia. E ela pode compor essa metodologia usando de diferentes recursos. O nível 1, que é chamado aqui, que eu estou mostrando aqui nessa transparência, né? O nível 1, que na verdade a gente agora chama de procedimento 1, porque na verdade não são níveis, né? São procedimentos. O procedimento 1 usa o impacto da revista, ou seja, como já é feito hoje. O procedimento 2 olha indicadores bibliométricos dos artigos diretamente. E o nível 3 usa como recurso de avaliação análises qualitativas, né, dos periódicos. Ou seja, não precisa usar fatores de impacto ou índices bibliométricos. O que é interessante dessa nova metodologia? Cada área pode compor como quiser, combinando uma a uma, combinando o procedimento 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3, né, e assim por diante. E até mesmo dar pesos a cada um desses aspectos. Tá? Então, quando vocês ouvirem, né, o fim do qualis, significa o fim daquela amarra, né, em 2 procedimentos para 50 áreas. Né, e uma recuperação daquela condição em que cada área pode constituir a metodologia da avaliação dos seus periódicos da forma que combinar melhor, né, atender melhor às suas características. Né? Como eu estava dizendo, né, o procedimento 1 usa de metodologia estatística, a gente agora não tem mais área-mãe, né? Há a possibilidade de usar métricas para artigos, naquele procedimento 2, e há a possibilidade de centrar a análise em análises qualitativas, né, dessa produção, podendo ou não recorrer a análises bibliométricas, tá? A depender de cada área. Uma questão que tem, né, se colocado, você mesmo apontou agora mais para o final, a gente está pensando muito ela na Ampep, que é a questão do qualis, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco melhor de como que você e a coordenação diária está pensando em termos dos desafios dessa mudança, né? E do que ela pode trazer de melhoria para pensar a avaliação dos programas. Fred, obrigado pela pergunta, porque, de fato, é algo que, principalmente porque os programas têm que pensar em planejamento estratégico, eu entendo perfeitamente esse interesse por pensar como é que o qualis como a área vai lidar, né, com essa nova configuração. Eu só ponderaria, né, que a preocupação não precisa ser demasiada e para além pelo menos na psicologia. Né? Por quê? Nós temos já bem estabelecido ao longo das coordenações diárias da psicologia, de que a avaliação, né, ou o instrumento da avaliação não pode ser responsável por mudanças no conceito, nas notas dos programas, falando concretamente. Né? Então, nesse sentido, somos muito conservadores no sentido, nessa ideia, né, mais positiva do termo, de que não devemos arriscar, né, a fazer grandes mudanças, né, sem experiência, sem base, né, factual de por que estamos mudando. E eu falo isso assim com uma certa vivência de ter feito, né, estado na coordenação com a Cássia e com a Luciana, quando nós fizemos a mudança da ficha de 2017 para 2020. Para 2017, a ficha de avaliação de 2017 com aquela que foi aplicada em 2021.
né? Era uma ficha com 5 quesitos, mais de 50 indicadores da psicologia, vocês lembram? A gente tem 25 agora. Né? A coordenação passada, né? Eu não sei quantos dos colegas se deram conta disso, mas a coordenação passada baixou de 50 para 25 indicadores. E os programas não alteraram de nota negativamente, não por conta da mudança da ficha. Pelo contrário, né? A ficha, acho que representou melhor o que os programas estão fazendo, e nós tivemos aumento de número de programas 4, aumento de número de programas 5 e aumento de número de programas 6 e 7. Hoje nós temos 12 programas, 6 e 7, e programa 6 em várias regiões do país, incluindo na região norte, né? Temos programas 6 e 7 que cobrem as diferentes, ou a boa parte das nossas sub-áreas de psicologia, né? E isso é muito rico, né? A gente está vendo que... Por isso que em relação àquela segunda mudança no CTC, sobre o conceito da nota 6, eu diria, na psicologia a gente já faz. Isso não vai impactar. A gente tem programa 6, né, em psicologia geral, temos em psicologia clínica, em organizacional e do trabalho, em psicobiologia, né? Temos programa 7 em psicobiologia, em psicologia experimental, enfim, em avaliação psicológica, né? Então a gente tem já, né, contemplado nos nossos programas 6 e 7 as diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não é a sub-área, a característica do sub-área que define se o programa pode chegar ou não a 6 ou 7. A gente está mostrando que todos podem, né? Todos têm condições, independentemente da sub-área, o que é muito bacana, porque revela, né, esse caráter transdisciplinar que a gente imprime na avaliação. Mas eu desviei um pouquinho, mas o que eu quero dizer mesmo, Fred, é que depois desse desafio de ter mudado uma ficha de 50 indicadores para uma ficha de 25 e ter tido esses resultados, né, impactantes positivamente na avaliação, né, isso me dá muita segurança, que, seguindo nesse caminho, né, a área não dará, né, nenhuma revertério, não fará nenhuma mudança em 180 graus no processo de avaliação, tá? Então, o Qualis, tal como o sistema os procedimentos de avaliação hoje, né, propostos para 2029, eles mantêm que cada área possa fazer a composição como queira, né? E nenhuma delas é muito estranha para nós. O procedimento 1, ele basicamente usa os mesmos indicadores de fator de impacto que já hoje é contemplado no QR1, que é aquele que a psicologia não usa, né, mas já é usado, já é um procedimento usado por algumas áreas. A psicologia já tem na sua ficha a avaliação das 10 melhores produções, e a gente avalia isso qualitativamente por subcomissão, ou seja, nós já fazemos o procedimento 3, já conhecemos, não aplicamos, mas conhecemos o 1, o que nos é mais diferente são essas medidas bibliométricas de artigos. Essas me causa muita cautela, porque eu não sei em que medida impacto de artigo em 2029 pode trazer medidas eficientes, né, de uma produção muito recente. Imagine que um artigo publicado em dezembro de 28, né, vai ter algum impacto? Vai ter algum H? Né? Então, essa medida de artigo, eu vejo com muita cautela, né, a área está vendo com muita cautela. Então, em resumo, o que eu quero dizer, Fred, é que a área pode ficar tranquila com a postura, né, que temos de zelar pela área de fato, né, e não se jogar de cabeça em indicadores ou metodologias que a gente não conheça e não saiba os efeitos ainda